E aí galera, tudo bem? Infelizmente o coronavírus tem avançado cada vez mais, então a gente não pode esquecer das nossas recomendações para a gente se proteger. O básico mesmo é a higienização das mãos. Só que se você não tiver álcool em gel na sua casa, você sabe que você pode usar o vinagre, né? No vídeo de hoje vamos falar justamente sobre as fake news. Essa enxurrada de notícias falsas que a gente recebe todos os dias pelo WhatsApp e pelo Facebook e que tem um objetivo muito claro: manipular a sua opinião a respeito de um fato através de uma mentira. Então já deixa seu like neste vídeo e depois compartilhe naquele grupo da família que um dia já acreditou na existência da mamadeira de piroca. Eu sou o Wellington Rodrigues e este é mais um vídeo para o canal. Calma! Tudo vai dar certo. Roda a vinheta! Quem nunca acreditou numa notícia falsa, mesmo que seja por alguns segundos, atire a primeira pedra. Outro dia eu mesmo estava prestes a compartilhar aquele vídeo de um cidadão preto norte-americano que estava sendo preso, e então os policiais viram que ele era um agente do FBI, até que a minha produção me alertou que aquilo era uma fake news. A verdade é que as notícias falsas estão por todo canto, e por mais inocentes que elas pareçam ser, todas elas têm um objetivo claro de manipular a sua opinião a respeito de um fato. Duvido que você algum dia não tenha visto em alguma rede social esta postagem que dizia que caixões estavam sendo enterrados vazios, simplesmente para causar pânico na população a respeito do coronavírus. Pois bem, estava na cara que era falso. Nenhuma das fotos tinha relação com a pandemia. A gente vai deixar aqui um link na descrição caso você queira saber um pouco mais sobre a história verdadeira por detrás dessa mentira deslavada. Mas por que alguém inventaria uma história dessas? Todas as notícias falsas têm a intenção de manipular a sua opinião. Neste caso mencionado, a intenção era validar a ideia de que o coronavírus não era assim tão grave, que não estava morrendo tanta gente, que era apenas uma gripezinha. Parece inofensivo, mas muita gente acreditou nisso e deixou de tomar os cuidados necessários para a prevenção. Certamente tem muita gente morrendo por não ter dado a devida importância, e grande parte disso se deve às notícias como esta. Este termo fake news começou a ocupar os noticiários com mais intensidade no ano de 2018, em virtude das eleições presidenciais. Quem não se lembra das tais mamadeiras de piroca, que viralizaram nas redes com um texto que dizia que aquelas mamadeiras teriam sido distribuídas nas creches de São Paulo para as crianças durante a gestão do então prefeito Fernando Haddad, que na época das postagens era candidato à presidência da República. Sim, é bizarro. E à primeira vista a gente pensa: mas não é possível que alguém acreditou nisso. Você não acreditou, né? Tem gente que acredita e compartilha tudo isso como sendo verdade. E o potencial que isso tem de alterar o resultado de uma eleição talvez não tenha nem como medir. Essa não foi a única notícia falsa. Em 2018, as eleições foram banhadas a fake news de todos os lados. E o poder dessas notícias falsas é tão grande, mas tão grande, que mesmo depois que se prova que tudo aquilo é mentira, muita gente passa a não acreditar na história verdadeira. É o que a gente chama hoje de pós-verdade. E foram justamente estas notícias falsas que, mesmo após as eleições, continuaram a fazer parte do cotidiano do povo brasileiro, que desencadearam a CPMI das fake news. CPMI significa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é uma espécie de investigação feita pelos deputados e senadores para, neste caso, descobrir quem é que está produzindo este tipo de conteúdo e quem é que está pagando para que essas notícias falsas sejam produzidas. Você já deve ter ouvido falar sobre o Gabinete do Ódio, que seria um grupo de pessoas ligadas diretamente ao governo Bolsonaro e que estariam produzindo, financiando e espalhando essa porrada toda de notícias falsas com a intenção de difamar adversários políticos e as instituições brasileiras, como, por exemplo, o STF. É nesta investigação que dois dos filhos do presidente estão sendo investigados, o Eduardo e o Carluxo. Gente, esse menino só apronta. Esta história toda fez com que nossos políticos sentissem a necessidade de dar um olhar especial para este tema, porque até então não existe nenhuma previsão em lei para responsabilizar quem produz e dissemina este tipo de conteúdo. É aí que entra o tal PL 2630 de 2020, que em algum lugar das redes sociais você já deve ter visto. Se você, por exemplo, usa o Twitter, a hashtag PL2630 esteve entre as mais comentadas nesses últimos dias. Mas o que raios vem a ser PL 2630? PL é a abreviação de Projeto de Lei.
e 2630 é o número que o identifica. Este projeto de lei está sendo colocado em discussão para criminalizar a produção e a disseminação de notícias falsas, que são produzidas para causar algum dano a alguém, a uma instituição ou a um partido político, e assim vai. Ainda há muita dúvida e discussão a respeito deste projeto. Do jeito como ele foi apresentado inicialmente, ele diz que as redes sociais devem possuir uma forma de controlar aquilo que você e eu postamos nas redes sociais ou compartilhamos nos grupos da família, e que o Facebook, por exemplo, deve retirar o conteúdo inadequado e informar a todos que visualizaram e compartilharam aquele conteúdo a respeito da bobagem que foi espalhada. O grande problema disso é que quem vai definir o que é verdadeiro ou não são as próprias redes sociais, e não está muito bem claro quais são os parâmetros que elas vão utilizar para fazer isso. Então se abre a discussão para o que se chama de censura. Até que ponto se garante que somente aquilo que é falso vai ser banido das redes? Até que ponto a exclusão das postagens vai ser totalmente imparcial e desprovida das preferências políticas ou ideológicas? Um outro ponto interessante, mas que está gerando bastante discussão a respeito deste projeto da lei das fake news, é que foi ventilada a possibilidade de que seja então obrigatória a vinculação de um documento, como o CPF, por exemplo, para a criação de perfis nas redes sociais. Com tudo isso, muitos daqueles que estão contra o projeto de lei têm defendido que esta medida fere a liberdade de expressão e, portanto, seria inconstitucional. Uma coisa que deve ser lembrada aqui é que sim, a nossa Constituição garante o direito de liberdade de expressão, mas também proíbe o anonimato. Em outras palavras, você pode sim falar o que você quiser e expressar as suas opiniões, mas é preciso que isso seja feito de uma forma pública, com todo mundo sabendo quem é você, para que se você cometer algum crime nas redes sociais, você seja identificado e punido. O senador Ângelo Coronel, do PSD, que é o relator desse projeto de lei, deu uma entrevista ao Jovem Pan dizendo que esta questão de identificação das redes sociais provavelmente vai se resumir numa medida muito simples: a obrigatoriedade de que na ativação de todo chip de celular seja verificada a documentação do cidadão. Hoje, para ativar um chip pré-pago, basta você comprá-lo em qualquer banca de jornal, ligar para a operadora, passar o CPF e pronto. Não há qualquer tipo de verificação se aquele CPF é mesmo seu ou não. Com isso, muitas linhas são ativadas em CPF de terceiros que nem sabem da existência daquela linha telefônica em seu nome. Ficando obrigatório que para ativar o chip seja necessária, sei lá, a sua presença física em alguma loja da operadora, o problema estaria em partes resolvido. Afinal, toda a rede social hoje está vinculada a um número de celular. É claro que não é assim tão simples quanto parece. Ainda há muita discussão para definir o que exatamente é este crime da fake news. Outro ponto positivo do projeto de lei, no nosso ponto de vista aqui do canal, é que as redes sociais serão obrigadas a identificar quem são as pessoas que estão pagando para que uma postagem seja impulsionada. Ou seja, para que ela apareça para mais pessoas. Isso tende a inibir aqueles empresários que financiam esse tipo de prática. Afinal, vai ter que ser pública a informação de quem é que está pagando para que uma informação seja espalhada. Também não dá para deixar de falar que o projeto de lei torna crime o uso dos famosos robôs, que são utilizados sem o conhecimento das redes sociais para dar aquela falsa sensação de que todo mundo está comentando sobre um determinado assunto. Você lembra daquele pensamento, né? Uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. Pois bem, passa também a ser crime o uso de perfis falsos utilizados para esta finalidade. Ai meu Deus! Então eu não vou poder mais ter aquele perfil fake para espiar aquela conta do meu ex que me bloqueou? Calma! Tudo vai dar certo! O projeto de lei, ao que parece, somente criminaliza o perfil falso utilizado para espalhar notícias falsas. Se é só para dar aquela espiadinha no perfil alheio de quem te bloqueou, pode. Mas nada disso ainda está definido. É só um projeto de lei que está em discussão no Senado e, ao que tudo indica, ainda vai demorar um pouquinho para que ele de fato torne-se uma lei. Inclusive, uma das críticas que está sendo feita a este projeto é que a discussão está sendo muito superficial e acelerada e que vários setores da sociedade, como por exemplo os representantes das redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, não estão participando dessas discussões. Mas é bom que a gente já fique aí esperto e inteirado sobre o que está por vir. Agora me fala, o que você acha de tudo isso? Acha que precisa mesmo ter um controle mais rígido daquilo que é publicado nas redes sociais? Que tem que exigir mesmo o CPF de quem quer criar uma conta? Acredita que a liberdade de expressão está ameaçada com esta lei? Então comenta aqui pra gente saber o que você está pensando e discutir um pouquinho mais sobre o assunto. Mas pense bem a respeito deste tema. Talvez seja legal quando quem está sendo prejudicado é alguém ou algum partido político do qual a gente não se simpatiza muito. Mas e quando for com a gente? Vocês se lembram daquele caso de uma mulher lá do Guarujá que
que foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças e acabou sendo assassinada pelos seus vizinhos? Então, eu vou finalizar aqui com o depoimento da filha dessa mulher. E quero que você reflita. E quando a vítima de uma notícia falsa for você? Meu nome é Yasmin, tenho 18 anos, sou do Guarujá e vim contar uma história pra vocês. Tudo começou pela internet. Uma postagem sobre uma mulher que estava sequestrando crianças no Rio de Janeiro. E essa história acabou chegando no Guarujá. E ninguém foi a fundo pra saber se era verdade ou mentira, só compartilharam. E minha mãe saiu pelo bairro e no meio do caminho confundiram ela com essa mulher e arrastaram ela pelo bairro todo. Amarraram ela numa moto e saíram arrastando ela. Por conta de uma pancada na cabeça, ela faleceu. E a mulher, que também era do retrato falado, ela não tinha nada a ver com isso. Foi uma brincadeira de muito mau gosto do ex dela. Só queria que ninguém mais fizesse o que fizeram com ela. Com mais ninguém, sabe? Procurem a verdade. Então, antes de compartilhar qualquer coisa, vão mais a fundo, pesquisa. Não compartilha qualquer coisa que vocês verem.